Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vamos aqui dar continuidade, à leitura do livro do céu. Deixa eu só pegar aqui uma água que tá aqui, a garganta tá um pouquinho seca, só um instante. Então vamos lá, Vamos dar continuidade aqui no trecho 6 do volume 1. Jesus continua sua obra na alma de Luísa. Ele a separa de si mesma, purificando tudo dentro de seu coração. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, pôs então a mão a purificar o interior, e com voz interior me dizia: agora estamos sozinhos, não há mais quem nos perturbe. Não estás agora mais contente, que antes onde devia contentar a tantos e tantos? Vê, é mais fácil agradar um só. Deves fazer de conta que estamos sozinhos no mundo. Promete-me ser fiel, e eu verterei em ti tantas graças que tu mesma ficarás maravilhada. Então assim, a gente só tem que agradar a Deus, Isso que Jesus está dizendo, só tem que agradar a Ele e a ninguém mais, Porque nós temos essa maneira de querer fazer as coisas para agradar as criaturas, ganhar reconhecimento das pessoas, E é um peso muito grande, E aqui Jesus está falando, não é melhor agradar um só, a Ele? Ele merece todo o nosso amor, só Ele merece ser agradado, Então é a Ele que devemos agradar, não as criaturas, Depois continuou a dizer-me: sobre ti fiz grandes desígnios. Sempre quando tu me corresponderes, quero fazer de ti uma perfeita imagem minha, começando desde o meu nascimento até minha morte. Eu mesmo te ensinarei um pouco a cada vez o modo como farás. E acontecia assim. Todas as manhãs, depois da comunhão, dizia-me o que devia fazer no dia. Direi tudo brevemente, porque depois de tanto tempo é impossível poder dizer tudo. Não me lembro bem, mas parece que a primeira coisa que me dizia era que o necessário para purificar o interior de meu coração seria o aniquilamento de mim mesma, isto é, a humildade. E continuava dizendo-me: vê, para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada podes. Eu cuido muito bem daquelas almas que atribuem a si mesma o que fazem, querendo usurpar-me as graças. Ao contrário, com aquelas que conhecem a si mesma, eu sou generoso em verter a torrentes minhas graças, sabendo muito bem que nada se refere a elas mesmas. Agradece-me e tenha a estima que convém. Vivem com medo de que, se não me corresponderem, posso tirar-lhes o que lhes dei, sabendo que não são coisas próprias. Pelo contrário, nos corações que exalam soberba, nem sequer posso entrar neles, porque inflados de si mesmo, não há onde possa me colocar. Os miseráveis não levam em conta minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Por isso quero que neste dia faças contínuos atos de humildade. Quero que estejas como um menino envolto em fraldas, que não pode mover nem sequer um pé para dar um passo, ou uma mão para agir, senão que tudo o espera da mãe. Assim estarás junto a mim, como um menino, rogando-me sempre que te assista, que te ajude, confessando-me sempre teu nada,
Em suma, esperando tudo de mim. Nossa, incrível isso aqui. É muito importante, né? Nesse processo de purificação, é primordial esse entendimento, né? O entendimento do nada que somos, né? É a humildade, o reconhecimento que somos nada. De quem somos nós e quem é Deus, o quanto dependemos dele, né? Tomar consciência de que nada podemos fazer por nós mesmos, né? E muitos atribuem o que fazem a si mesmo, né? Rouba a glória de Deus. E ele está falando aqui, olha, eu sei bem cuidar daqueles que atribuem a si mesmo o que fazem. Porque a gente não pode fazer nada por si mesmo. Se a gente consegue fazer alguma coisa, é porque Deus nos dá as graças necessárias para fazer tal coisa. Só que a maioria usurpam isso, né? Em vez de agradecer a Deus e atribuir a Deus o bem que faz, as coisas que faz, que consegue fazer, as conquistas, não atribui a si mesmo. Eu consegui porque eu sou um gênio, eu sou forte, eu sou poderoso, eu. Ela atribui a si, ela não reconhece, não vê, né? Então a alma na soberba ali, a alma, quando na sua vontade humana, ela atribui muito a si mesma. Ela é muito soberba, individualista, né? Então ela não vê que é Deus ali que dispõe as coisas, né? Que providencia o alimento de cada dia. Não, eu consegui com as minhas próprias forças. Na cabeça dela, eu trabalhei, não fui eu que trabalhei, fui eu, né? Mas ela não reconhece que Deus dispôs todas as coisas, né? Ali providenciou que ela tivesse um trabalho. Ela não agradece a Deus pelo alimento que tem na mesa. Ela atribui a si aquele alimento que está na mesa. Mas se Deus não desse as disposições ali, né? Abrisse os caminhos, abrisse as portas, ela não teria conseguido aquele alimento, mas ela não reconhece, ela não vê assim. A alma que vive para si mesma, para sua própria vontade, ela atribui a si mesma todas as coisas que faz. Não atribui a Deus e não é grato, não agradece a Deus, não reconhece a Deus. Ela atribui a si mesma tudo, né? Então não vê a mão de Deus em nada. Então aqui Jesus está falando, essas almas que me roubam a minha glória. A glória é para mim. Vocês não são nada. E a gente precisa ter essa consciência. Eu não sou nada. Mas o homem é tão orgulhoso que muitos que escutar isso aqui vai ficar com orgulho ferido. Não vai gostar de ouvir uma coisa dessa. Porque é orgulhoso e soberbo. Porque se acha alguma coisa, mas essa é a realidade. Nós não somos nada. Não somos nada. E Jesus está falando aqui. Aqueles que roubam a minha glória, que atribuem a si alguma coisa, eu cuido, eu sei como cuidar desses usurpadores. Então é a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência e entender. Né? Ser humilde e reconhecer que não somos capazes de fazer nada. Né? E isso atrapalha muito de Deus trabalhar na alma. Né? Isso atrapalha porque Ele não vai fazer uma morada dentro da alma, Ele não vai derramar as graças deles numa alma que rouba a glória dele, que não está nem aí para ele, que não reconhece, que não é grata a Deus por nada. Deus está conservando a vida de muitos, conserva a nossa vida e muitos não agradecem, não vê. Acha isso como uma coisa natural, assim, que não tem nada a ver com Deus, né? Então é muito sério isso. Então a primeira coisa é tomar essa consciência, ser humilde e reconhecer que é dependente de Deus. Confesse seu nada. Aqui ele está falando no final, confesse o seu nada, né? Que espera tudo de mim, né? E é a pura verdade. Nós esperamos tudo dele. Sem ele, meu Deus do céu, sem a providência de Deus, sem a mão divina para nos sustentar, sem o fôlego divino para nos dar a vida, a gente é pó, a gente é nada, né? Então, a primeira coisa é ter essa consciência, né? Do nada que somos. Trecho 7. Jesus conduz a alma à verdade do seu próprio nada. Ele vai conduzindo, mostrando, né, com as circunstâncias, as situações, o nada. Na prática, diante das circunstâncias, os acontecimentos que vêm no nosso dia a dia.
É assim que a purificação acontece, diante dos acontecimentos, vivendo aquilo. Né? Ele vai mostrando nada que somos, quem somos nós. Né? Então, procurava fazer tudo quanto podia para satisfazê-lo, diminuía-me, aniquilava-me. E às vezes chegava a tal ponto de sentir quase desfeito o meu ser, de modo que não podia agir nem dar um passo, sequer um respiro, se ele não me sustentasse. Além disso, eu me via tão mal que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas, sabendo que sou a mais feia como na realidade eu ainda sou. Então, tanto quanto podia, fugia delas e dizia a mim mesma: oh, se soubesse como eu sou ruim, e se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo, porque eu não dizia nada a ninguém, e que ainda sou a mesma, oh, como me teriam um horror. Depois, na manhã em que ia de novo a comungar, parecia que Jesus, ao vir a mim, fazia festa pelo contentamento que sentia ao me ver tão aniquilada. Dizia-me outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de uma maneira diferente da anterior. Acredito que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo, e se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma verdade. Ó meu divino mestre, quão sábio és! Se ao menos te tivesse correspondido. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre essa mesma virtude. Disse-me que por falta de humildade havia cometido muitos pecados e que se eu tivesse sido humilde, teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio. A soberba, né? O contrário de humildade, soberba. De querer se achar alguma coisa, né? Então, a pessoa, né, quando é soberba, né? Peca feio, né? Aí tá dizendo aqui que ele me fez entender como o pecado era feio. E a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme e o dano que tinha causado à minha alma. Trecho 8. A alma sofre pelos pecados e faltas cometidas. Mas Jesus não quer que ela perca tempo pensando novamente em seu passado. Esse trecho é muito legal, muito bom. Porque aqui o tema aqui já dá pra gente meditar só com esse tema aqui. A alma sofre pelos pecados e faltas cometidas, as consequências das escolhas. Né? Deus respeita a nossa liberdade, né? A gente tem um livre-arbítrio, né? E a vontade permissiva dele permite. Ali, diante das nossas escolhas. Né? A gente escolheu tomar tal caminho, tal decisão. E não é a vontade dele, querida. Não é o que ele quer para nós, mas ele respeita a nossa liberdade, a nossa vontade, né? E aí a gente faz a nossa própria vontade de fazer aquilo que Deus não queria e Deus permite. E aí vem as consequências, a gente sofre as consequências das nossas escolhas. É exatamente o que está dizendo o tema. A alma sofre pelos pecados e faltas cometidas, são as consequências das nossas escolhas, né? E diante da vontade permissiva, caminha ali a justiça, para equilibrar, para trazer equilíbrio diante da situação, né? Porque a justiça de Deus também é amor, não é uma coisa ruim, não. As pessoas veem como coisa ruim as cruzes que vêm, os castigos, as humilhações que vêm, como uma coisa ruim, mas isso é a justiça divina, trazendo equilíbrio para mostrar para a alma o pecado que ela está cometendo, a falta que ela está cometendo, está mostrando. Né? Diante das consequências, está mostrando, olha só as consequências das suas escolhas. Isso é a justiça divina, é amor de Deus, para iluminar a alma, para mostrar o que ela está fazendo, para ela se corrigir, para ela reconhecer, ver o pecado que ela está cometendo, o erro que ela está cometendo, para se corrigir, para voltar para o caminho certo. Então, por isso que a alma sofre, Deus deixa, né? Deus deixa.
vontade permissiva ali, respeito ao livre-arbítrio dela, foi ela que escolheu, mas ela vai sofrer com as consequências das escolhas dela. É um fato. Mas é muito incrível aqui que Jesus está dizendo tem, mas Jesus não quer que ela perca tempo. Então Deus permite, vem as cruzes, os sofrimentos, aí a gente reconhece o nosso erro, mas Ele não quer que a gente fique paralisado na culpa. Eu sou uma pessoa horrível, como é que eu pude fazer isso? Deus não merece, e a pessoa não quer se aproximar de Deus porque sente culpa, se vê uma pessoa horrível, né? E não quer se aproximar de Deus, cheio de culpas, e ela fica olhando para si mesmo, perdendo tempo. Não, então Jesus deixa, as consequências vêm, as cruzes vêm para nos revelar, para nos trazer luz, mas para mostrar, né? Quem somos nós, e o que as nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas, aonde foi parar. Mas não é pra gente ficar estancado naquilo, é só para reconhecer, pra gente ver e sair daquilo, não para ficar. Mas aí a pessoa se estagna ali, fica paralisada ali, batendo no peito, sentindo culpa, e muitas das vezes, né, se serve da justiça ali que Deus envia, dos sofrimentos, serve para ofender ainda mais a Deus, para cometer ainda mais pecados. Muitas das vezes, né, em vez de que é para iluminar as almas, né, que Deus permite, mas muitas das vezes não ilumina, ela continua nas trevas, por vontade própria, por rebeldia mesmo, porque ela quer, por soberba, por orgulho, né? Mas Deus envia para a gente poder reconhecer, ver a luz, ver o erro que está cometendo, mas não para a gente ficar paralisado naquele erro, é para sair daquilo, né? Então só esse tema já dá para a gente imitar muita coisa, né? Por isso que fala, mas Jesus não quer, né? Então ele faz a gente, né, sofrer ali as consequências das nossas escolhas para nos iluminar, né? Para equilibrar isso aí, para a gente voltar para a estrada correta, né? Mas ele não é para a gente ficar perdendo tempo pensando novamente no passado. Ficou no passado, passou. Viu, reconheceu, se arrependeu, pediu perdão a Deus, foi lá se confessar. Ficou no passado, passou, foi apagado. Ele não quer que a gente fique martelando naquilo que aconteceu. Esquece, ele esquece. É apagado. Ele não lembra mais. Ele nem lembra mais. É apagado mesmo. Mas aí a alma, né, se achando a especial, a não sei o quê, e fica martelando naquilo. E Deus não gosta disso. Jesus não gosta disso. Ele não quer que a gente fique preso naquilo. Passou, se arrependeu, pediu perdão, reconheceu o erro, bola pra frente. É assim que Jesus é, né? Porque ficar preso no passado, preso na culpa, atrapalha da alma a desenvolver, né? Dessa união com Deus, né? Da vida divina desenvolver na alma, atrapalha muito, né? Essa relação com Deus. E a alma não consegue prestar atenção e Deus não desenvolve, fica ali, paralisada, estagnada, né? Então vamos lá ler o trecho, né? Trecho 8. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas. Assim que todas me pareciam sombras e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreitada a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa quando o encontrava, que dizer-lhe a pena que sentia por haver ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: olha, Senhor, o tempo que perdi enquanto poderia ter te amado. Então não sabia dizer-lhe outra coisa. Deixa eu tomar uma água. Hoje minha garganta tá coçando bastante, bem seca. Então não sabia dizer-lhe outra coisa senão o grave mal que tinha cometido. Finalmente um dia repreendendo me disse:
Olha só, ele repreendeu ela, porque ela estava lá, indo lá no passado, pensando, ó Senhor, o tempo que eu perdi. Eu poderia ter te amado, mas olha o que eu fiz. Nossa, ela já tinha se arrependido, pedido perdão e já tinha confessado e fez reparação, mas ela ficava indo lá atrás, em tudo que tinha feito, sentindo culpa do tempo que perdeu, né? Parece ser tão santo, né? Esse reconhecimento batendo no peito, Mas tá vendo que Jesus não gosta? É totalmente oposto daquilo que a gente imagina, né? É totalmente oposto daquilo do que a gente pensa, do que a gente acha. Como Deus não pensa como a gente. É totalmente oposto. Olha só. E ele veio repreender ela por isso, né? Parece ser tão lindo, né? Bater no peito e ficar naquela culpa, né? Então ele repreendendo me disse: esqueço-me das culpas. Não quero que pense mais nisto. Porque quando uma alma se humilha, convencida de ter feito mal, e lavada sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia, tá vendo? Então ficar remoendo aquilo, depois de ter se humilhado, convencido do mal que ter feito, como eu falei, né? Depois de ter feito reparações, penitências, se confessado, ter feito tudo. É uma afronta voltar a pensar naquilo. É uma afronta à misericórdia dele. É como se não confiasse em Deus. Uma desconfiança da misericórdia de Deus. Será que eu fui perdoada? Meu Deus, mas meu pecado foi muito grande, eu não mereço ser perdoado. E fica naquilo. Então, é uma afronta à misericórdia de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Ele não se agrada disso. Né? Ele não gosta disso. Aí ele tá dizendo aqui, ó. É um impedimento para estreitá-la, meu amor. Porque ela procura sempre com a sua mente envolver-se na lama do passado e impede-me de fazê-la levantar voo para o céu. Foi o que eu acabei de dizer. Impede o desenvolvimento né, da união, de se unir com Deus, dessa intimidade com Deus, de ouvir a Deus. Impede, né, o desenvolvimento, porque ela tá ali, tá amando, tá ali, né, se envolver na lama. O prazer dela tá ali na lama, remoendo o que aconteceu. O pecado que ela cometeu. Né? Então, ele não gosta disso. É como eu falei do outro trecho. As consequências vêm, né? Deus permite, a vontade dele permitida vem os castigos, vem as cruzes, para revelar o que a gente tá fazendo de errado. Né? Para que a gente reconheça, se humilhe, se convença do mal que foi feito, peça perdão a Deus, vá se confessar e pronto, é para isso, e bola para frente. É para reconhecer, para você voltar para o caminho certo. Não é para você ficar fazendo isso, porque é uma afronta à misericórdia de Deus. É uma afronta. Você está afrontando, ele não gosta disso, né? Se procura pensar nelas, né? Então assim, pois sempre com essas ideias se fecham em si mesmo, tá vendo? Ficam olhando para si mesmo e não prestam atenção em Deus. É impedimento, né? Para a alma se desenvolver na santidade, né? Se procura pensar nelas. E além disso, olha, eu já nem me lembro de nada. Eu esqueci perfeitamente. Tu vês alguma sombra de rancor da minha parte? Não vê, a gente não vê. É apagado mesmo. Jesus não fica mais lembrando. Apagou. Pediu perdão, se arrependeu, se humilhou. Apagou. Né? Deus é muito incrível. E assim mesmo, se a gente for ver lá na mística cidade... no Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta, é exatamente isso. Tem um capítulo que Judas se magoou muito Jesus. Nossa, Jesus ficou com uma dor muito grande, ficou muito triste por uma coisa que Judas fez. Eu não me lembro muito bem. Assim, parece que ele não cumpriu com o que foi o combinado, que ele disse se encontrar no lugar, e ele deixou lá, faltou com respeito com Jesus, deixou Jesus lá no templo lá, e os apóstolos todos esperando ele, no horário combinado ele não foi, né, e um dos apóstolos viu ele, fingiu que não viu o apóstolo, fingiu que não ouviu, que não conhecia, né, porque ele estava lá com os caras da lei lá, e ele estava todo se achando, né, e ele não queria se ver junto com os apóstolos, né, com vergonha, não queria, né, todo cheio de... E ele deixou lá Jesus esperando e ficou lá, e não apareceu o dia todo lá, e o outro dia deixou lá, não deu satisfação, nem mandou recado para dizer que não podia aparecer.
E Jesus ficou muito chateado, muito triste, porque Jesus viu o que ele estava fazendo, né? Jesus vê os corações, né? E aí Jesus ficou, na hora ele ficou muito chateado, muito aborrecido. Jesus ficou muito chateado. Que ele fala lá na volta que ele mudou a feição, assim, aquela feição séria, silencioso, sério, mudou completamente, né? Magoou ele, machucou o coração de Deus, né? Pela falta de amor para com ele, de respeito, né? E de cumprir ali o que foi, né, estabelecido ali. E no outro dia, eu acho, não me lembro muito bem direito, mas parece que no outro dia, isso aqui Jesus, ele encontrou, acho que foi no outro dia. Eles foram no templo, Jesus e os apóstolos lá, que Pedro ia fazer um sacrifício lá do cordeiro. E aí encontraram. Apareceu Judas lá, junto com esses amigos, entre aspas, dele. E ele fingindo que não estava vendo, né? Eu sei que aí um dos apóstolos foi lá até ele, e ele se fazendo de tonto, né? E se aproximou de Jesus, perdão, sei o que, cheio de conversinha. Nossa, Jesus ficou muito bravo. Chamou a atenção dele, corrigindo ele, né? E falou que foi falta de consideração, de respeito para com ele, para com os apóstolos. Não cumpriu com o combinado, que ele podia pelo menos ter mandado um recado. E Jesus lá, repreendendo ele, chamando a atenção dele. Muito bravo. E aí, Judas pediu desculpa a ele, desculpa e tal. Enfim, resumindo, depois de alguns dias, Judas pensava que Jesus ainda estava bravo com ele. E, né, ele estava lá com os pensamentos deles, né, pensando do jeito humano dele, as coisas. E ele foi conversar com Jesus, conversando com ele, e Jesus disse: eu nem me lembro mais. Eu nem me lembrava mais disso. Na hora eu senti raiva, fiquei irado, fiquei triste, né? Mas você não pediu perdão? Você não se arrependeu? Né? Eu já esqueci. Eu esqueço. Na hora eu sinto raiva, na hora eu fiquei irado, eu fiquei magoado, mas depois eu esqueço. Eu perdoo e esqueço. Eu nem me lembrava mais desse episódio, dizendo, eu já nem me lembrava mais disso. Eu apago da minha memória, eu não me lembro mais. Na hora eu sinto. Eu fico irado, eu fico triste, né? Sinto dor, mas eu perdoo e esqueço. Ele é exatamente o que ele está falando aqui. Ele não guarda rancor, né? E Judas pensava que ele estava guardando rancor de Judas pelo que ele fez, mas ele nem lembrava mais disso. Ele disse: eu não guardo rancor, eu perdoo e esqueço. Eu não guardo rancor. Exatamente essa palavra ele falou. Vamos continuar aqui. E eu dizia-lhe: meu Senhor, és tão bom. Mas sentia-me partir o coração de ternura, e ele: bem, quererás levar adiante essas coisas? E eu: não quero. E ele: pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. Correspondência é amar, ele só quer amar e ser amado. É correspondência do amor ali, se contentar um ao outro, não ficar pensando em pecado, em culpa, bater no peito, né? Daí em diante, não pensei mais nisso. Fazia tudo o que podia para satisfazê-lo e lhe pedia que ele mesmo ensinasse um modo para reparar o tempo passado. E ele me dizia: estou pronto a fazer o que tu queres. Vê, a primeira coisa que disse que queria de ti era a imitação da minha vida. Assim vejamos o que te falta. Senhor, dizia-lhe, falta-me tudo, não tenho nada. Bem, dizia-me, não temas. Pouco a pouco faremos tudo. Eu mesmo conheço como és fracas, mas é de mim que deves tomar força. Trecho 9. As criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para Jesus, agirem somente com Jesus e para Jesus. Meu Deus, é um trecho mais incrível que o outro. Então a gente não tem que olhar para as criaturas em si, sair, né? Não é desaparecer aos olhos da alma as criaturas.
É você olhar as criaturas em Jesus, com o olhar de Jesus, ver Jesus em todas as criaturas, como se existisse só você e Jesus no mundo. Você não vai olhar para as criaturas em si, mas Jesus nelas, né? A fim de olharem apenas para Jesus nelas, tá vendo? O tema aqui, as criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para Jesus. Então, olhar para as criaturas em si, realmente é não se distrair com o mundo, não se distrair com as criaturas, é olhar para Jesus, né? No nosso próximo, é olhar, ver Deus em todas as coisas, não só nas criaturas, mas em tudo que nos cerca. É ficar focado em Jesus e não se distrair com criaturas, com coisas, com o mundo, com nada, né? Agirem somente com Jesus e para Jesus. Então, agir, se mover e fazer todas as coisas com Jesus e para Ele, para glorificar a Ele, não para receber elogios, não para receber aplausos, não para querer ganhar reconhecimento, não com esses interesses, fins humanos, mas para Ele, para agradar a Ele, para fazer Ele feliz, para glorificar a Ele, para Ele, né? Então vamos lá. Não me lembro em ordem, mas como posso, irei dizê-lo. E acrescentava: quero que seja sempre reta no teu agir. Presta atenção que Jesus vai falar aqui, Com um olho deves olhar para mim, e com o outro olho deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas desvaneçam completamente. Se te dão ordens, não olhem para as pessoas, não, mas deve pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Olha aí, o que eu estava falando. É não olhar para as criaturas como Jesus nelas, né? Então, se elas te dão a ordem, é Jesus que está ordenando através delas. Se elas que estão elogiando, dando elogio, né? Ou outro exemplo assim, mas se você recebe um presente, então você não vai olhar para a criatura em si, ela que está dando presente, mas é Jesus que está se servindo dela para te dar um agrado, para te dar um presente. Então, se seu marido te humilha, te ofende, um exemplo assim que eu tô dando, né? Você não tem que olhar para o marido em si, mas que é Jesus que está se servindo dele para te purificar, para te santificar. Você passar por essa humilhação, ele está se servindo do seu esposo para você passar por essa humilhação. É o próprio Jesus se servindo dele para te humilhar. E é assim que ele quer que você olhe todas as coisas. É exatamente assim. Se te dão ordens, não olhe para as pessoas não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Tá vendo? Que incrível. Assim a gente não vai cair no pecado de estar julgando as pessoas, de estar sentindo raiva, rancor, ira contra as pessoas, desejar o mal das pessoas, né? Se vingar do seu próximo, desejar o mal do próximo. Que coisa incrível, né? Que coisa incrível. Então, olhar para todas as pessoas com os olhos fixos em Jesus, assim a gente não corre o risco, vamos dizer assim, de julgar ninguém, desejar mal a ninguém, fazer mal a ninguém. Não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo isto, os abrirás para olhar somente a mim. Então, não olhar para a situação em si, se vai ser difícil, se agrada, se não agrada. É ser indiferente diante da coisa que precisa ser feita, né? E cumprir o que ser feito, cumprir com o seu ofício, com o que te foi ordenado. Manter essa ordem. Cumprir aquilo que foi te designado, te ordenado a fazer, né? E não ficar totalmente indiferente para a coisa em si, né? Se ela é penosa, se é cansativa, se é boa, se é ruim, se pode, se não pode fazer, né? Não ficar olhando isso. Então, é isso que Jesus está falando, né? Fechando os olhos a tudo isto, os abrirás para olhar somente a mim.
para entender o para quê. O que Jesus quer com isso aqui? É isso que eu tô falando, né? Olhar para as criaturas, ver Jesus nas criaturas, mas não só, né, no nosso próximo, né, mas nas situações, nas circunstâncias também que se apresenta. Olhar, né, o para quê. Ver Deus também nessas situações, porque Ele está em cada situação que nos acontece no nosso dia a dia. É permissão dele, é vontade dele, tudo que nos acontece durante o dia. E Ele quer a nossa correspondência. É olhar para Ele, ficar atento, procurar entender o para quê que aquilo está acontecendo. É olhar Ele, se fixar o olhar nele, né? Me levarás junto de ti, pensando que estou olhando-te fixamente, e me dirás: Senhor, só por ti o faço, só por ti quero agir, não mais sujeito às criaturas. Então, se tu andas, se trabalhas, se falas, em qualquer coisa que fazes, teu único fim deve ser o de agradar só a mim. Tá vendo? Fazer todas as coisas para agradar a Deus, por amor a Deus, para dar glória a Deus, para servir os propósitos de Deus. É para o que Ele quer. Não é para receber elogio de ninguém. Não é para agradar ninguém. É só a Deus que a gente deve agradar. Ó, quantos defeitos evitarás se fizeres assim. Simples assim. Quanta coisa vai se evitar. Quantos defeitos, né? Quantas coisas a gente vai evitar, como Jesus falou. Não vai julgar ninguém, né? Não vai murmurar. Não vai estar reclamando. Não vai julgar ninguém. Não vai desejar o mal a ninguém. Então assim, meu Deus, quanta coisa se evitará fazendo isso. Olhando que todas as coisas em Deus, com o olhar de Deus, sabendo que é Deus permitindo todas as coisas. Deus está em todas as situações e todas as circunstâncias, né? Tomar consciência disso. E muita coisa será evitado, né? Muitos pecados, né? Erros ser cometidos vai ser evitado. Então, muito importante, né? Isso aqui. Outras vezes me dizia: também quero que se as pessoas te mortificam, te injuriam, te contradizem, mantenhas o olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo: filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto, não as criaturas. Afastas o olhar delas, sejamos senão somente eu e tu sempre, os demais destruas. Muito importante, uau, incrível. Tá vendo? Não olhar para as criaturas, né? Se vê uma humilhação, uma injúria, se alguém vem nos contradizer, uma mortificação, não olhar para a criatura que tá, para o instrumento ali, né? Mas olhar que Deus está se servindo dela, é Ele mesmo que está se servindo dela para nos injuriar, para nos mortificar, nos contradizer. É muito importante. Esse é o processo da purificação, é o morrer para si mesmo. Morrer para a vontade humana. Tudo isso é para formar esse vazio. É tirar as nossas tralhas, as nossas coisas, para fazer morrer o nosso orgulho, nossa soberba, o nosso egoísmo, o nosso individualismo. É muito importante. Para a vida divina desenvolver na nossa alma. Para Deus, para a gente tomar posse do dom da divina vontade, viver na divina vontade, precisa retirar tudo isso. Porque Ele não vai fazer morada em nós se estiver cheio dessas coisas. Então é muito importante. Esse é o processo da purificação. Essa é a purificação que Deus faz na alma. Esse esvaziamento retira tudo que é de humano. Então por isso, como acontece isso? Na prática, no dia a dia. Por isso que a gente tem que ficar atento, né? Para a gente não ir contra a vontade de Deus, se resignar a tudo o que acontece, entendendo que tudo acontece é vontade de Deus, e se resignar ao que está acontecendo, correspondendo, dizendo fiat à vontade de Deus. Correspondendo, se aquilo está acontecendo é porque algo precisa ser corrigido aqui, né? Eu estou sendo orgulhosa, né? As coisas acontecem para mostrar que eu estou sendo soberba e isso precisa ser retirado, né? Tenho que ser mais humilde, né? Desinteressada, fazer as coisas sem interesses próprios, né? Mas tudo por amor a Deus, para a maior glória de Deus e para a salvação das almas.
Então é muito importante a gente tomar essa consciência diante das circunstâncias, dos acontecimentos no dia a dia, principalmente nos sofrimentos. Porque quando o sofrimento vem, a pessoa fica com autopiedade, fica murmurando, fica reclamando, acha injusto. Ela fica ali presa no que está sentindo e não presta atenção no para que aquilo está acontecendo. O para quê? Né? Deus está querendo comunicar alguma coisa com aquilo que está acontecendo. E a gente precisa ficar atento, né? Para poder retirar as coisas que não prestam dentro da alma. Para Ele poder botar as graças dEle, poder botar as coisas dEle dentro de nós. Ele mesmo fazer morada dentro de nós precisa retirar tudo isso. Né? Então, a gente fica totalmente indiferente ao que nos acontece, né? Não atribuir às pessoas em si, que aquela pessoa está querendo me fazer mal, que aquela pessoa... Meu Deus, é assim, uma libertação, é um fardo que se tira, é uma leveza e uma paz que se adquire quando a pessoa tem esse entendimento e toma essa consciência. É libertador. A alma não se perturba mais com nada. Quando a alma toma posse disso aqui que Jesus está falando, toma consciência e entende isso aqui, nada perturba a alma. Nada, nada, nada. Né? É uma paz absurda. Pode chover canivete, mas a alma está em paz. Vai sentir dor? Vai sofrer? Vai, mas a alma, o interior da alma está em paz, porque sabe que aquilo é vontade de Deus e tem um para quê. Né? Mas é muito importante procurar entender o para quê, né? Não ficar alheia. Só se resignar à vontade de Deus, pronto, e viver. Não, é entender o para quê. Deus quer comunicar outro, entender aquilo, né? Ele quer que a gente tenha consciência do que está acontecendo, né? Sejamos senão somente eu e tu sempre. As demais destruas. Vê, quero fazer-te bela, por meio destes sofrimentos. Tá vendo? Isso é para embelezar a alma, né? Mas a gente pensa totalmente o contrário. A gente não vê como beleza, como algo bom. Mas tudo isso é para embelezar a nossa alma, esses sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Tu me farás um presente, me agradecerás afetuosamente. Serás grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás retamente diante de mim, nada mais te causará inquietude e gozarás sempre de paz. O que eu acabei de dizer. A gente não vai se inquietar, se perturbar por nada se entender isso aqui. Vai gozar sempre de paz, nada perturba mais a alma. Nada, não importa o que aconteça, não importa o que faça, não importa nada. Não, a alma não se perturba, é sempre paz. Ela vai ficar, não vai sofrer com inquietude, perturbações, nada. É muito incrível. Trecho 10. A criatura deve morrer para si mesma, para viver somente em Jesus. Necessidade do espírito de mortificação e de caridade. Depois de algum tempo que tentei exercitar-me nestas coisas, às vezes fazendo e às vezes caindo, se bem que vejo claramente que ainda me falta este espírito de retidão, e sempre fico mais confusa, pensando em tanta ingratidão minha. Jesus falou comigo e me fez entender a necessidade do espírito de mortificação. Se bem me lembro em todas estas coisas que me dizia, acrescentava-me sempre que tudo devia ser feito por seu amor e que as virtudes mais belas, os maiores sacrifícios, tornavam-se insípidos se não tinha princípio no amor. A caridade, dizia-me, é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as demais, de modo que sem ela todas estão mortas, e meus olhos não sentem nenhum atrativo, e não tem nenhuma força sobre meu coração. Está, pois, atenta e faz que tuas obras, mesmo as mínimas, sejam investidas pela caridade, isto é, em mim, comigo e por mim.
É o desinteresse, é fazer todas as coisas sem esperar nada em troca. É fazer todas as coisas por amor a Deus, por Deus, para Deus. Sem esperar nenhum reconhecimento, sem querer ganhar algo, sem nenhum interesses humanos, mas puro e desinteressado, só por Deus, por caridade, por amor a Deus. Agora vamos direto à mortificação. Quero, dizia-me, que em todas as tuas coisas, até as necessárias, sejam feitas com espírito de sacrifício. Vê, tuas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas, se não tem a marca da mortificação. Assim como a moeda não é reconhecida pelos povos, se não contém em si mesma a imagem de seu rei, é desprezada e não tomada em conta. Assim são tuas obras. Se não tem um enxerto da minha cruz, não podem ter nenhum valor. Se não tiver sacrifício, né? Se não tiver morte para si mesma, né? Então, se não tiver sacrifício nos atos que a gente faz, não tem valor para Deus. Né? Então, se a gente não morre para si mesma, não faz aquilo desinteressado por caridade, não tem valor. Se a gente faz atos para ganhar algo em troca por algum interesse, para ganhar algum elogio, algum aplauso, para ganhar ali reconhecimento das criaturas, um retorno. Então, sem ter um enxerto da cruz, sem ter o sacrifício naquele ato de você sacrificar, tudo isso, ele não tem valor para ele, né? Olha, agora não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma, de te fazer morrer para viver somente em mim e de minha própria vida. É verdade que te custará mais do que fizeste, mas tem coragem e não temas. Não farás tu, senão eu que agirei em ti. Então, recebia outras luzes sobre a aniquilação de mim mesma e me dizia: tu não és outra coisa que uma sombra, que enquanto quer tomá-la, foge. Tu és nada. Eu me sentia tão aniquilada que teria querido me esconder nos mais profundos abismos, mas me vi impossibilitada para fazê-lo. Sentia tal vergonha que ficava muda. Enquanto estava neste reconhecimento do meu nada, ele me dizia, então aniquilava ela de um jeito, né? Contrariava ela de um jeito. Isso tudo é para morrer para si mesmo, formar o vazio, entender do nada que ela é. Isso não é só para ela, é para nós. Né? Jesus faz isso também com cada um de nós. Né? Não é diferente conosco. Em processo de purificação, Jesus faz isso. Ele nos aniquila mesmo, ele nos contraria. E tudo que nos acontece é para mostrar o nosso nada. É para esvaziar mesmo, para retirar tudo que é de humano. Tudo que é de coisa humana, vontade humana. Né? De paixões, de apegos, criaturas, tudo. Né? Ele me dizia: põe-te junto a mim, apoia-te no meu braço, eu te sustentarei com as minhas mãos e tu receberás força. Tu estás cega, mas a minha luz te servirá de guia. Vê, eu estarei à frente e não farás outra coisa que olhar para mim, a fim de me imitar. Trecho 11. A primeira coisa que a alma deve é fazer morrer a própria vontade em tudo, mortificando-a constantemente em todas as coisas. Depois me dizia: a primeira coisa que quero que mortifiques é a tua vontade. Aquele eu deve ser destruído em ti. Quero que a tenhas sacrificada como vítima diante de mim, para fazer que de tua vontade e da minha se formem uma só. Não estás contente? Tudo isso é para mortificar. Então, já vai fazer todas as coisas para morrer. Né? Cada ato é
naquele espírito de sacrifício que Jesus estava falando, para morrer, dar morte a nossas escolhas, a nossa própria vontade, nossos achismos diante das coisas, das circunstâncias, das situações. É mortificar a minha vontade, né? É como eu falei, né? Ele contraria a nossa vontade, né? E tudo isso é para fazer a gente morrer as situações que se apresentam. Então, justamente para a gente mortificar, dizer não para nossa vontade, para corresponder à vontade de Deus. Eu respondia: sim, Senhor, mas dar-me a graça, porque vejo que por mim nada posso. E ele continuava dizendo-me: sim, eu mesmo te contradirei em tudo, tá vendo? Acabei de dizer, nos contraria em tudo, para poder a gente mortificar a nossa vontade. Então, as coisas que nos acontecem é para nos contrariar. E a gente, né, diante do que a gente tem que tomar essa consciência no nosso dia a dia, quando, na parte, já que está ouvindo aqui, né, tomar posse disso, entender, tomar consciência e no dia a dia, né, sempre vir na memória isso aqui, né, eu te contradirei em tudo, né, todas as situações, circunstâncias, as humilhações que vêm, as cruzes que vêm, é tudo para nos contrariar. Ele sabe exatamente do que a gente precisa morrer. E ele vai trazer situações para a gente morrer naquilo que precisa ser, né, mortificado, na nossa vontade, para contrariar a nossa vontade, né? E às vezes, por meio das criaturas, tá vendo? Sim, eu mesmo te contradirei em tudo. E às vezes por meio das criaturas. Então ele se serve das criaturas, ele vem as circunstâncias e tudo mais. Tudo para nos contrariar. E assim se sucedia. Por exemplo, se pela manhã eu acordasse e não me levantasse logo, a voz interior me dizia: tu descansas? E eu não tive outro leito que a cruz. Logo, logo, sem tanta satisfação, tá vendo? Ele começa a contrariar, a contrariação aqui, né? Ela não queria levantar cedo, né? Ela queria dormir um pouco mais, mas aí para contrariar essa vontade dela de não acordar cedo, então ele ia contrariar a vontade dela. Ela queria dormir mais, queria ficar mais tempo, né? Vamos dizer assim. E ele vinha contrariar essa vontade dela de não levantar logo. Então ele ficava contrariando, trazia ali, né, o sofrimento dele, que ele não teve descanso no sofrimento dele, então ele vai trazendo, né, ali na memória dela todo o sofrimento, né, que ele não teve descanso. Então, né, contrariando, tá vendo? Eu sofri, eu não tive descanso, e você tá querendo descansar? Né, tipo assim. Se caminhava e minha vista se um pouco longe, logo me repreendia: não quero que a tua vista se afaste de mim além da distância de um passo a outro, para fazer com que não tropeces. Se me encontrava no campo e via flores, árvores, dizia-me: em tudo criei por teu amor, privas a tua vista deste contentamento por meu amor. Ele vai contrariando, isso tudo é para purificar ela, sabe? Para mortificar a vontade, é para a pessoa, para purificar, né? Essas contrariedades. Mesmo nas coisas mais inocentes e santas, como por exemplo os ornamentos dos altares, as procissões, dizia-me: não deves ter outro prazer, senão somente em mim. Se enquanto trabalhava, estava sentada, me dizia: estás muito cômoda, não te lembras que minha vida foi um contínuo penar? E tu? E tu? Logo, para agradá-lo, me sentava na metade da cadeira e a outra metade a deixava vazia. E algumas vezes, em brincadeira, lhe dizia: vê, Senhor, a metade da cadeira está vazia, vem, senta-se junto a mim. Uma vez senti-me tão feliz que nem sei dizer. Você já vê que ela já estava ali, né? Resignada, já estava ali, né? Nessa mortificação mesmo, que ela já nem... Ela já até ficava tirando brincadeira com Jesus, né? Ai, uma graça. Algumas vezes que estava trabalhando com lentidão e apatia, me dizia:
Logo, depressa que o tempo que ganharás apressando-te, virás a passá-lo junto a mim na oração. Às vezes ele mesmo me dizia quanto trabalho eu deveria fazer. Pedia que ele viesse me ajudar. Sim, sim, me respondia. Faremos isso juntos para que depois que terminares, ficaremos mais livres. E acontecia que em 1 hora ou 2, eu fazia o que tinha que fazer o dia todo. Então ia rezar e me dava tantas luzes e me dizia tantas coisas que levaria muito tempo para contá-las. Lembro-me que, enquanto trabalhava sozinha, via que o fio não era suficiente para concluir o trabalho e que teria que ir com a família para buscá-lo. Então me dirigia a ele e dizia: de que serve, meu amado, ter me ajudado? Porque agora vejo que preciso ir à família e posso encontrar pessoas, e elas me impedirão de voltar novamente. E então nossa conversa terminará. O quê? O quê? Ele me dizia: e tu tens fé? Sim. Pois não temas, eu te farei terminar tudo. E assim sucedia, e logo eu me punha a rezar. Tão lindo Jesus, né? Meu Deus do céu. Se fosse a hora do almoço e eu comesse algo agradável, repreendia-me internamente dizendo: talvez tenha esquecido que eu não tinha outro gosto além de sofrer por teu amor, e que tu não deverias ter outro gosto além de te mortificares por meu amor? Deixa e come o que não te agrada. E eu imediatamente pegava e levava para a pessoa que ajudava no serviço, ou então dizia que não queria mais, e muitas vezes passava quase em jejum. Mas quando ia rezar, recebia tanta força e sentia tanta saciedade que me sentia enjoada de tudo mais. Outras vezes, para me contradizer, se eu não sentisse vontade de comer, ele me dizia: quero que tu te alimentes por meu amor, e enquanto a comida se une ao corpo, peça-me para unir meu amor à tua alma, e todas as coisas serão santificadas. Então, quando ele contraria, né? Quando ela queria comer uma coisa gostosa, ele contraria, fazia ela, né? Não comer ou comer uma coisa que não agradasse a ela, né? Então, quando ela não queria comer, ele fazia ela comer. Então, é sempre contrariando, né? Em uma palavra, sem ir mais longe, mesmo nas menores coisas, tratava de fazer morrer minha vontade, para me fazer viver apenas para ele. Permitia que até o confessor me contradissesse, como por exemplo, eu tinha um grande desejo de receber a comunhão, e durante todo o dia e noite não fiz nada além de me preparar. Meus olhos não podiam fechar-se para dormir devido ao palpitar contínuo do coração. E lhe dizia: Senhor, apressa-te, porque não posso ficar sem ti. Acelera as horas, faz surgir logo o sol, porque não aguento mais, meu coração desfalece. Ele próprio fazia-me certos convites amorosos com os quais me sentia despedaçar o coração e me dizia: vê, estou só, não sintas penas de não poder dormir, trata-se de fazer companhia a teu Jesus, teu esposo, teu tudo, que é continuamente ofendido. Ah, não me negues esse consolo, que mais tarde nas tuas aflições eu não te deixarei. Enquanto eu estava com essas disposições, de manhã ia com um confessor, e sem saber o porquê, a primeira coisa que ele me dizia era: não quero que receba a comunhão. Tadinha, gente. Nossa, ela toda se preparava, né? Pra você ver, tá vendo? Jesus contradizendo ela. Então dispunha ela, preparava, vinha, mostrava para ela que ele precisava ser consolado, né? Que ele estava sendo ofendido, e ela ficava, nossa, né? E preparava, dava disposição à alma dela, e quando ela chegava o momento de comungar, o confessor dizia para ela: não quero que receba a comunhão. Tadinha, gente.
Digo a verdade, era tão amargo para mim, contrariando ela, tá vendo? Era tão amargo para mim que às vezes não fazia nada além de chorar. Não me atrevia a dizer nada ao confessor, porque era isso que Jesus queria que eu fizesse. Caso contrário, ele me repreendia, mas ia ter com ele e dizia minha tristeza. Então ela não ficava murmurando com o padre, reclamando com o padre, com as pessoas. Ela se direcionava para Jesus, né? Ó meu bem, por isso a vigília que fizemos esta noite, que depois de tanto esperar e desejar, devia ficar privada de ti. Sei bem que devo obedecer, mas diga-me, posso estar sem ti? Quem me dará a força? Ademais, qual o valor de ir a essa igreja sem levar-te comigo? Eu não sei o que fazer, mas tu podes remediar a tudo. Enquanto assim desabafava, sentia vir um fogo junto a mim, entrar uma chama no coração e o sentia dentro de mim. E em seguida me dizia: acalma-te, acalma-te. Eis-me aqui, estou já em teu coração. O que temes agora? Não te aflijas mais. Eu mesmo quero te enxugar as lágrimas. Tens razão, tu não podias estar sem mim, não é verdade? Então eu ficava tão aniquilada em mim mesma por isso e dizia-lhe que se tivesse sido boa, ele não teria disposto dessa maneira, e pedia-lhe que não me deixasse mais, que sem ele eu não queria ficar. Então, além de contrariar a vontade dela, ele estava fazendo aquilo aí, se exercitar na obediência, que é fundamental, né? Muito importante. Ser obediente, exercitar a obediência aqui. Ela começar a aprender, porque na divina vontade a gente tem que ser obediente a Deus, né? Corresponder à vontade de Deus é ser obediente à vontade de Deus, né? Então aqui, além de ele estar mortificando, contrariando ela, então mortificando a vontade dela, estava ali fazendo ela trabalhar nessa questão da obediência, né? E todo o livro do céu é isso, né? A obediência. Então é isso, né? Eu vou parar por aqui que eu tenho que cuidar aqui nos afazeres da casa. Amém? Fiat Jesus, eu confio em vós.